Olá, eu me chamo Ariane Matias, estou aqui no segundo episódio do podcast De Volta ao Link com o apoio da Uniswan. Hoje no nosso podcast nós vamos ter ela, que é cofundadora e diretora executiva há 11 anos da ONG Origem Amorim, formada pela Uniswan no curso de Serviço Social em 2016, Mariana Lima. Olá, Mariana, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Ariane. Pode ir, pai, você falou da câmera. Obrigada, Ariane. Como eu falei anteriormente, você se formou aqui na Uniswan no ano de 2016, né, no curso de Serviço Social, correto? Isso. E eu ouvi dizer que no meio do caminho você fazia outro curso. Você pode contar um pouco pra gente como que foi a sua trajetória aqui na Uniswan? Claro, posso sim. Então, a gente às vezes se percebe em profissões, né? Eu disse uma vez que o meu sonho infantil de criança era ser patinadora do Carrefour. E não consegui realizar o sonho. E aí tentei aqui na Uniswan, achei que tinha tudo a ver com comunicação, tentei fazer publicidade e propaganda no ano de 2005, cheguei até o 5º período. Só que aí vi que não era a minha área, né? Depois da metade do curso eu percebi que não era ali que eu estava me realizando, já não estava tendo o mesmo sabor as matérias, e eu optei por trancar a disciplina, né, a graduação, e repensar os meus conceitos, o que eu queria para a vida, se era aquilo mesmo se era naquela profissão que eu iria me realizar. Foi aí que eu fiquei quase 6 anos me descobrindo, né? Fiz bastante cursos nesse período, também trabalhei em diversas áreas e vi que eu tinha mais a ver com a área do serviço social do que a da comunicação social. Ah, bacana. É porque isso acontece com muitos alunos, de entrar no curso com uma expectativa muito grande, Exatamente. imaginando que vai ser mil flores e no meio do caminho não se identificar mais com aquilo e não ter a coragem, porque também precisa de coragem para você trancar e recomeçar tudo de novo do zero. Porque vem vários questionamentos. Poxa, o tempo que eu já passei aqui, o dinheiro que eu já investi no curso, ainda que seja de bolsa, a graduação ela tem alguns custos, né? Às vezes um trabalho em grupo, é um dinheiro de passagem para chegar. Xerox, naquela época era Xerox, muitas Xerox. Então, é todo um custo que envolve na hora que você toma essa decisão de trancar e recomeçar de novo, tudo do zero, precisa de coragem. E durante esse tempo que você ficou afastada, né, você foi tentando se redescobrir. E como foi a sua volta para a graduação de novo, em um outro curso, e com tudo diferente do que você tinha estudado antes? Como que foi para você essa transição? Eu lembro que assim, foi bem difícil, né, desafiador, porque como você acabou de dizer, tem que ter coragem, né, para trancar na metade do percurso. Mas se a gente entender que conhecimento é um investimento, eu não perdi tempo, eu ganhei conhecimento, né? Tudo que eu aprendi naqueles 5 semestres, né, no 5 período da comunicação, está comigo até hoje, né? Então, assim, não foi algo que ficou lá atrás, não. Eu ainda utilizo daquela metodologia dentro do serviço social. Então, mas eu lembro que no início eu fiquei meio receosa, pensando, poxa, agora eu tenho que realmente ir até o final, o que me levou, o que me motivou, porque na ocasião que eu iniciei na faculdade também era o início da ONG Origem Amorim, então havia uma motivação maior, né? Porque eu sabia que todo o conhecimento eu iria aplicar dentro da Origem Amorim, e então eu fui levando, né, e me apaixonando, me descobrindo assistente social a cada semestre, a cada período. Era uma delícia saber que era aquilo mesmo que eu queria, né? Tanto que quando chega no final você realmente sente assim, meu Deus, e agora? Né? Porque é tão prazeroso quando você realmente se encontra dentro da graduação, que acaba que quando chega no final você fica já com aquele saudosismo. E agora? Né? Não vou ter mais um ambiente escolar, não vou ter os professores aqui para estar tirando dúvida. Então é sempre desafiador, mas eu acredito que as pessoas elas precisam sempre estar fazendo essa autoanálise. É isso mesmo que eu quero, é um curso que vai me trazer um retorno não só para pensar no financeiro, mas no prazer, né, de exercer a profissão. Né? A gente sabe que hoje em dia muitas pessoas estão em profissões que elas não são realizadas, né? E isso é muito ruim. Sim,
satisfação pessoal, né? Não existe, né? A pessoa simplesmente vai porque precisa, né, da remuneração. Então eu acho que assim, aqueles que têm uma oportunidade de estar nesse lugar, de escolher realmente algo que vai te satisfazer, porque hoje eu posso dizer que eu pretendo viver para o resto da minha vida como assistente social, dentro da minha profissão. E aí você acabou voltando de novo para a Uniswan, né? Acabei. E por que você escolheu a Uniswan nesse seu novo recomeço? Eu amo essa faculdade. Eu também sou desconfiada para falar. Eu amo esse ambiente aqui, eu moro muito próximo da Uniswan, eu sou vizinha da Uniswan. Eu tenho um bom relacionamento com toda a administração. Eu acho que isso daqui, eles são tão acessíveis, né, para todos os alunos, que a gente acaba que se sente familiar mesmo, né? Sim, é um ambiente muito acolhedor. Muito acolhedor mesmo. E quando eu voltei, eu lembro que eu vim para falar sobre a questão da matrícula e as palavras, né, da atendente na ocasião me fez falar, é aqui mesmo que eu quero ficar. Ai, que bom. Fico feliz que você voltou e continuou com uma trajetória muito bacana. E quero voltar outras vezes demais. Pois é, e recentemente você voltou aqui com a Uniswan, né, que a ONG Amorim, ela foi indicada para a Expo Favelas 2023 e você foi com a ONG, né, eu gostaria de pontuar isso, e você também foi a convite da Uniswan para a Expo Favelas, né, se você pode contar um pouquinho pra gente dessa sua experiência, como foi a sua ONG, né, ter sido convidada, você falar um pouco sobre os projetos que você desenvolve, o impacto na sociedade que tem e como foi também receber o convite da Uniswan para participar da ONG Favelas e demonstrar sobre o empreendedorismo feminino, entre outras coisas que você deixou o seu legado, né? A Expo Favela realmente foi, assim, posso dizer que está sendo um divisor de águas assim, para a Origem Amorim e acredito por 180 empreendedores que por lá passaram, né? Foi uma peneira, né? Assim, foram mais de 3.000 inscrições, a gente realmente se sentiu muito privilegiado, né, e lisonjeado de poder participar daquela explosão de pessoas, né, era incrível, assim, que cada dia, lá foram 3 dias de uma imersão, assim, muito profunda, porque ali nós podemos observar, primeiro, que não estão sozinhos, são muitos empreendedores da favela, muita potência, a favela é potência, né? A gente pôde observar que em cada comunidade tem a sua representatividade e que, como empreendedores, essas pessoas não perdem nada para o asfalto, né? Elas só precisam ser reconhecidas. E a Expo Favela trouxe um pouquinho disso, né? A gente teve ali contatos com empresas grandes, né, que tiveram como conhecer, planejar e também fazer, trocar mesmo, sim, né? Uma oportunidade para o futuro. Então eu vi várias outras pessoas, não só a Origem Amorim, tendo essa oportunidade de dialogar com grandes empresas. O que isso a gente sabe que no futuro pode realmente trazer bastante frutos, né? E eu acredito que assim, o Rio de Janeiro principalmente precisa de mais incentivos nesse sentido, né? De mostrar cada vez mais a potência da favela. A favela é potência. E a gente precisa que pessoas apostem na potência da favela. Porque a favela emprega, a favela educa, a favela transforma. A favela movimenta um capital financeiro, um dinheiro muito alto. Exatamente. Porque se a gente for parar para pensar, a quantidade de pessoas que saem das suas casas dentro das periferias e ficam 2, 3 horas dentro de uma condução para ir numa empresa, trabalhar e depois voltar para casa, e isso vai fazendo um ciclo que muitas das vezes a gente não tem a valorização devida, né? Não tem o olhar de potência como você mesmo ponderou agora, né? E eu fico feliz em saber que existem pessoas fazendo esses movimentos através da educação, através da cultura, através da arte, através de exemplo mesmo de vida. Sim. Porque você acaba inspirando outros jovens quando você se posiciona, quando você começa a pensar fora da caixa. Quando você estoura aquela bolha que a sociedade muitas das vezes ela olha assim e não dá nada. E aí vai te reprimindo. E através da educação, olha quantas coisas você conseguiu alcançar, né? Então talvez se há 10 anos atrás você não tivesse tido a atitude de mudar de curso,
de mudar a sua graduação, de a coragem de recomeçar, talvez 10 anos depois você não estaria vivendo tudo isso que você está vivendo, impactando a quantidade de vidas que você está impactando. Exatamente, com certeza. E em relação ao Uniswan, eu fui convidada para participar da Arena Universitária junto com a Uniswan, né? Outras universidades também foram convidadas para essa palestra e a gente pôde falar um pouco do empoderamento feminino, né? Que é a potência das favelas. Não só eu, como a Jojo também, que é uma outra moradora de favela, que faz a diferença no Complexo do Alemão. E a gente estava falando sobre essa questão do empreendedorismo, né? Que nem todo vendedor é empreendedor, e a importância de que as pessoas precisam ter em relação a toda essa virada, né, de mercado de trabalho, onde muitas pessoas hoje em dia elas são autônomas, né? Mas elas têm que ter autonomia para gerir seus próprios negócios. Então, assim, foi muito bom poder estar ali trocando essa experiência com as pessoas, falando numa banca da Uniswan, né? Eu já tive também a oportunidade de participar do primeiro simpósio, quando a gente se conheceu, né? E assim, é esse amor que eu tenho pela Uniswan que me faz, assim, cada vez mais, de pouquinho em pouquinho, retribuir, né? Porque eu acredito que talvez eu não consiga retribuir tudo, né, que eu devo a essa faculdade, nessa instituição, mas todas as vezes que eu tenho a oportunidade de estar falando em nome da Uniswan, eu fico muito orgulhosa, assim, porque é uma instituição que realmente fez diferença na minha vida e de centenas de milhares de pessoas, né, vem fazendo a diferença. Sim, fica aquela sensação de gratidão, né? Gratidão, quando você estava falando a questão do empreendedorismo. Entender que, por exemplo, depois da pandemia, muitas pessoas viraram empreendedores por falta de emprego, por falta de vaga no mercado de trabalho. E aí a educação, como que ela vem para te capacitar a entrar no mercado de trabalho ou você se tornar um microempreendedor que vai saber gerir aquele dinheiro que está entrando, administrar as entradas e saídas que uma empresa tem de demanda. Então eu acho muito importante a gente frisar isso, né? Por que uma pessoa vira microempreendedor? Porque ela quis ou porque ela não tinha oportunidade no mercado de trabalho? E se não tinha oportunidade no mercado de trabalho, o que faltava? Então, eu queria saber também para você como que foi em relação ao mercado de trabalho depois que você saiu da graduação. Como que você se sentiu em relação a isso? Porque você tem a sua ONG, mas você teve outras experiências além da ONG em relação ao seu mercado de trabalho depois que você se formou? Não, então, para mim, né, nesse caso eu não tenho lugar de fala, porque eu já saí para exercer a profissão dentro da instituição, né, na qual eu fui cofundadora, mas assim, tenho contatos com amigas que se formaram no mesmo período que eu, que até hoje ainda não conseguiram, né, entrar no mercado de trabalho como assistente social, estão em desvio de função dentro das suas empresas. A gente sabe que, assim, não romantizar o diploma não é legal, né? Não é uma coisa que a gente consegue a graduação e que automaticamente estamos empregados. Se fosse assim, seria ótimo, né? Infelizmente, há um caminho muito longo ainda a ser percorrido. Então, assim, o conselho que eu sempre dou para as pessoas, inclusive para minha filha, é que, assim, busque cada vez mais a capacitação, né? Tente fazer a diferença. Faça curso de especialização, enfim, curso de línguas, o que puder ser o diferencial. Porque hoje está muito difícil o mercado de trabalho, cada vez mais as pessoas elas estão buscando áreas que já estão muito superlotadas, assim, né? E tem áreas técnicas que está precisando de muitas pessoas, né, capacitadas e não tem para preencher essas vagas, porque as pessoas estão buscando a graduação e o técnico, né, ainda não é a grande procura. Mas eu acredito que o diferencial após a faculdade é realmente o que você agrega ao seu currículo, né? São as especificações, as especializações que você faz, são os cursos complementares, são os cursos de idiomas que vocês podem agregar também. E isso é que realmente dá uma bagagem no olhar do empregador para que ele possa optar por você e não pelo outro. Sim.
E as vivências também, eu acho que as vivências elas têm um peso significativo, porque também tem muitas pessoas que têm currículo, têm um diploma e na experiência a pessoa não consegue fazer o básico, né? E eu achei muito importante isso que você falou sobre não romantizar um diploma, porque eu passei pela mesma situação que você passou. Eu me formei em educação física aqui no Unisumon e quando eu cheguei no mercado de trabalho fiquei um tanto que, não vou dizer frustrada, decepcionada, mas eu tinha uma expectativa maior em relação a todos os investimentos que eu fiz a longo prazo, estudando e fazendo curso. Então eu acho muito importante, porque o mercado de trabalho ele realmente está em constante mudança, ele é extremamente exigente. Então a importância da sua fala em continuar se aperfeiçoando ela é muito significativa, até por conta das novas profissões que estão surgindo. Se a gente parar para pensar 10 anos atrás, não íamos pensar nessa profissão que estamos aqui agora, né? De podcast, de videomaker, etc. Né? Eu acho que o advento da internet, o advento da tecnologia, a questão da pandemia foram fazendo com que novas profissões fossem surgindo no mercado de trabalho. Você falou sobre a sua filha, a gente tem uma foto aqui, se a produção puder colocar. Você e sua filha na sua formatura, né? Conta um pouquinho desse dia pra gente, da importância da sua filha no seu caminho, que eu acredito que não deve ser fácil você estudar, cuidar de casa, cuidar de filho e trabalhar e gerir tudo isso ao mesmo tempo. Eu acho que isso também é até inspirador para quem está nos assistindo em casa. Sim, então. Quando eu iniciei a faculdade, tanto a comunicação quanto a serviço social, a Lili já era nascida, né? E a de comunicação, aliás, serviço social, que eu levei até o final, eu sempre falo, né? Eu agradeço muito a rede de apoio que eu tive, né? Do meu pai, a minha mãe, porque me possibilitou de eu vir para fazer a faculdade, ficar com a mente tranquila, me concentrar realmente nas disciplinas, o fato de eu saber que a minha filha estava com a minha mãe, né? Com meu pai, com pessoas que estariam cuidando dela. E eu sempre digo que assim, para a mulher, né, a faculdade, ela realmente tem não esse peso, mas assim, mais essa responsabilidade, né? Porque muitas das vezes você vem de um emprego, né, você sai de manhã cedo, vai trabalhar, vem para a faculdade, quando você chega em casa você tem que fazer uma janta, tem que dar atenção ao marido, ao filho, e aí, enfim, acaba que é muito mais difícil, você tem que ter realmente muita força de vontade para concluir o seu curso. Mas a Letícia, assim como a minha família, foi a minha inspiração, né? Todas as vezes que eu me sentia fraca, não de desistir, que eu não passei por isso, mas assim, eu me sentia fraca, eu pensava que eu precisava fazer isso pela minha família. E o que me possibilitou realmente foi a rede de apoio que eu tive, que nem todo mundo tem. Na minha graduação mesmo, eu conheci pessoas que tiveram que desistir pelo mesmo motivo que eu, por não ter uma rede de apoio, por não ter com quem deixar seus filhos. E pra mim, assim, eu falei, eu sou realmente privilegiada, né? Então essa imagem aí é a Letícia e o Heitor no forninho, eu estava grávida de 5 meses, e eu coloquei o chapéu ali, meio que profetizando para Lelê, ela seguir também o caminho dela, né, também continuar os estudos, ela bem ligada aos estudos, mas que na próxima que fosse eu ali para prestigiar o sucesso dela. Ah, com certeza vai ser, porque isso é extremamente inspirador para sua filha. Ela vê, poxa, minha mãe, ela já tem uma certa idade, ela já tinha uma trajetória e ela começou e ela não desistiu e ela mudou a vida de outras pessoas através do trabalho dela, porque a ONG que você trabalha tem um impacto muito grande ali na comunidade de Manguinhos. Então eu acho que a sua filha ela deve ter muito orgulho de você, além de você ser uma inspiração para ela e para as outras pessoas que passam lá. Se você quiser falar um pouco mais da sua ONG, a gente vai ficar muito feliz de ouvir sobre o trabalho que você desenvolve lá, os projetos, como funciona. Então, a Origem Amorim, ela existe há 10 anos, vai fazer 11 agora, mês que vem, em setembro. E é um projeto que atende todos os públicos, nós não temos fins lucrativos e não somos associados nem à política nem à religião. Então, ela abrange a toda a população.
E para mim, assim, é um privilégio atuar dentro da minha área, né, que é de serviço social, e também dentro do território que eu moro. Eu sou moradora de Manguinhos, sou nascida e criada em Manguinhos, e poder ver a transformação, né, das crianças, não só das crianças atendidas com reforço escolar, mas dos adultos que passam pelo curso de corte, costura e modelagem, e ver o quanto, né, o projeto traz esse retorno para essas pessoas, para mim é muito gratificante, porque eu estou com elas no dia a dia, né, são vizinhos, são pessoas próximas, que eu consigo acompanhar o crescimento. Tem crianças que entraram conosco no reforço escolar e que hoje já estão indo para o mercado do jovem aprendiz, mercado de trabalho, então assim, a gente sabe que ajudou. E um dado muito importante que eu falo com orgulho, que as meninas que passaram pelo projeto Origem Morim, nenhuma delas engravidaram precocemente, né, na adolescência. Nem os meninos, né, porque a gravidez não é só a responsabilidade da mulher, né, do homem também. Então é todo um processo que nós, um trabalho que a gente faz com eles durante todo o período, né, que não é só a questão da educação formal, mas a informal também, passando informações sobre doenças de ST, informações sobre odontologia. A gente tem um projeto chamado Semana Cultural, onde as crianças têm acesso à informação de todas as formas, né? E a gente acredita muito que através da educação é que realmente as pessoas podem ser o que elas quiserem ser. Com certeza. E esse dado que você trouxe é muito importante, essa orientação dentro das zonas periféricas e a conscientização da responsabilidade de uma gravidez na adolescência. Porque muitas das vezes esse jovem ele não tem uma condição financeira de se autossustentar e aí tem que gerir uma outra vida e os custos que aquela outra vida vai trazer. Então, eu acho que mais um significado da educação para além do mercado de trabalho, mas a educação enquanto sociedade, a educação enquanto pessoas que precisam conviver dentro de um ambiente que não tem uma perspectiva de vida muito grande, uma visão muito grande, porque não é isso que elas veem no dia a dia da vida delas, e aí a partir do momento que elas têm acesso a isso, começa a mudar o pensamento. Começa a enxergar a vida de uma outra maneira, começa a enxergar a vida de, existe um universo de possibilidades. Eu não preciso seguir o mesmo caminho que as pessoas que vieram antes de mim seguiram. Eu posso ter uma nova trajetória. Eu não sei você, eu fui a primeira pessoa a me formar na minha família, né? A minha mãe, ela não tem graduação de nível superior, os meus tios não, os meus primos agora alguns têm. Então, assim, foi muito significativo. E eu também participei de muitos projetos dentro da comunidade onde eu moro, porque eu também moro em comunidade em zona periférica. E chegar onde eu consegui chegar, ano passado, como Nissuan, eu fiz um intercâmbio, eu fiquei estudando um tempo em Portugal. Então, assim, através da educação, através de incentivo, porque não é fácil, mas vale a pena. Porque 10 anos depois, olha a quantidade de vidas que foram transformadas através da sua atitude lá atrás, né? Então, agradeço muito por você ter vindo aqui, ter contado um pouco da sua história, ter inspirado a sua filha, sua família, né? Então, tudo isso é muito significativo e você acaba escrevendo um pouco também da história da Uniswan. E a Uniswan, tipo, é uma troca, né? A Uniswan vai fazer parte da minha vida, né? Não tem como mais. Eu sempre brinco que uma vez você mesmo brincou, né? Que parece aqui a caverna do dragão. Exatamente. Quem entra aqui não consegue sair, exatamente. Mas assim, é porque o ambiente é um ambiente familiar, a gente se sente acolhido. Todas as vezes que a gente precisa se remeter até o reitor, ele é super acessível e isso traz assim um quentinho no coração, né? Então, gratidão a você por você ter me chamado para participar desse momento aqui, para você é muito importante para mim, estou super nervosa, não foi fácil estar aqui, mas assim, é muito prazeroso. Adorei, adorei, agora quero mais vezes, acho que o medo é só o primeiro dia. É verdade. Mas sonhos, né? Compromisso para a vida toda. Exatamente. Estou muito grata por você estar aqui, muito feliz por você ter aceitado participar desse desafio, mesmo ultrapassando o seu medo aí, que você falou. Muito obrigada por ter feito parte desse movimento. É algo que ainda está no início, espero que cresça bastante. Vai crescer sim, pode ter certeza. Muito obrigada pela participação.